A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos de volta nessa tarde com mais uma abordagem da leitura diária e hoje nós estaremos abordando a leitura diária de quinta-feira com o subtema: o Evangelho produz transformação no caráter do ser humano. A leitura que nós iremos fazer se encontra no livro na Epístola a Tito, Epístola Pastoral de Paulo a Tito, capítulo de número 2, versículo de 11 a 14. Faremos a leitura desses versos para que nós possamos fazer a abordagem. Diz assim a palavra: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Para a gente abordar esse tema, eu quero trazer aqui nesse momento que a deformação do caráter humano aconteceu tudo isso lá em Gênesis capítulo de número 3, com a desobediência do homem referente a Deus. O homem foi criado perfeito em toda a sua constituição, tanto no corpo, no espírito, quanto na sua alma. Espírito, alma e corpo, como está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Porém, quando o homem deu lugar ao diabo e desobedeceu a Deus, caiu da graça divina. A queda levou-nos a perder a semelhança moral com o Criador. Vamos observar então as consequências do pecado na vida do ser humano. Na leitura diária de ontem, nós falamos que o decálogo, os 10 mandamentos, ele se relaciona na parte horizontal e na parte vertical. O homem para com Deus e o homem para com seu próximo. Quando o pecado ele entra, o pecado ele afeta literalmente o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer que todos nós pecamos, e que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado ele distanciou o homem de Deus e o levou a criar seus próprios deuses, como nós temos visto, aí nos dias atuais, segundo as suas malignas concupiscências. Com isso também afetou a ética e a moral. O homem hoje em dia, ele tem pensado como se a lei de Deus ela fosse uma lei, como é que eu posso dizer, com relativismo, uma lei que seja mudada, modificada, não uma lei absoluta, mas sim uma lei que possa sofrer modificações. Eles não entendem que a regra de Deus, que a lei de Deus, ela é imutável. Eles entendem que é uma regra maleável, ou que deveria ser maleável, por eles entender que não existe, na verdade, aos olhos do mundano, ele não entende que há uma regra absoluta. Ele entende que toda regra ela tem as suas grandes exceções e que na verdade não existe uma lei absoluta. Porém, toda religião que não tem Deus como Criador, como nós temos visto nos dias atuais, e Jesus Cristo, seu Filho, como Salvador, tem sido um instrumento do diabo para afastar o homem de Deus. Então a primeira coisa que o pecado afetou foi o relacionamento entre o homem e Deus. Automaticamente, nós continuamos vendo em Gênesis capítulo 3, que o relacionamento do homem para com o homem, para o próprio ser humano, ele também foi afetado. Quando Deus ele pergunta, eu costumo dizer de síndrome de Adão, quando Deus pergunta a Adão se ele havia comido da árvore proibida, ao qual na verdade Deus tinha proibido dele comer, este não assume a sua culpa. Adão ele começa a culpar, ele fala que na verdade foi Eva, e fazendo entender nas entrelinhas que na verdade tenha sido até mesmo o próprio Deus. Porque ele diz: foi a mulher que tu me deste que me fizeste pecar. Mais ou menos assim, eu estou parafraseando essa questão. Então, quando Deus ele pergunta a Eva também transfere a sua culpa para a serpente. Isso nós temos visto nos dias atuais. Ninguém assume os erros. Ninguém assume, na verdade, o que ele cometeu de errado. Mas sim, sempre transfere a sua culpa para o próximo. Nós vemos também o caráter mau de Caim e o caráter bom e justo de Abel.
Também nós vemos Lameque, um homem que matou, né, um adulto e um jovem simplesmente por nada, né? Não tinha questões para que pudesse estar fazendo toda aquela matança, fazer tudo aquilo por nada. Nós temos visto literalmente nos dias atuais tudo isso acontecer. Por quê? Porque a lei de Deus, a ética bíblica, a ética cristã e moral, nós não temos observado. A sociedade ela não tem observado. Nós temos visto nos dias atuais a igreja ela é proibida, a Bíblia ela é proibida de ser lida nas escolas, onde na verdade os nossos jovens, crianças e adolescentes estão sendo formados. Porém, não é proibida para entrar nos presídios. Seria muito mais fácil se nós estivéssemos atacando, ou até mesmo educando, fazendo com que as crianças aprendessem a ter uma vida conforme as leis de Deus, do que talvez tentar fazer mudar, não que não tenha que ser visto aqueles que estão aprisionados. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que seria muito mais eficaz se nós estivéssemos ensinando as crianças conforme a ética cristã, conforme a palavra de Deus, porque teríamos muito menos pessoas não precisaríamos abrir tantos presídios como tem necessidade hoje para poder tratar daquilo que na verdade já aconteceu, o pecado já está alastrado, mas é proibido nas escolas bíblicas, mas nas penitenciárias eles até mesmo pedem para que os capelãos possam fazer justamente cultos e tudo mais. Que nós possamos refletir que a palavra, o nosso caráter, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e conduta. E nós precisamos impactar, ser o sal dessa terra, a luz desse mundo, através da palavra de Deus. A palavra de Deus também ela muda o caráter do homem. A salvação não é apenas uma mudança de religião, mas envolve regeneração. A regeneração é o que nós chamamos de uma nova vida, né? Não é pegar aquilo que era velho e transformar em novo, e sim fazer com que aquela pessoa ela tenha uma nova vida, se torne uma nova criatura em Cristo Jesus. Também ela é justificada e santificada através da palavra de Deus, através desse processo da salvação. Então, irmãos, no processo de santificação, vamos sendo transformados pela palavra de Deus. E aqui que eu quero entrar. A palavra de Deus, como nós lemos aqui no tópico inicial, no tema, é ela que vai fazer com que nós tenhamos, na verdade, uma mudança de caráter, né? O nosso caráter ele deve ser moldado e modificado através da palavra de Deus. Por que isso? Porque através do pecado nós nos tornamos pessoas completamente má, né? O homem era perfeito e depois da queda ele se torna completamente uma pessoa ruim, maldosa, como nós vimos no caso de Lameque. Então, irmão, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela pode nos produzir, né? Fazer com que nós tenhamos a regra daquilo que Deus colocaste, né, no nosso coração como perfeição, para que nós possamos praticar tanto na parte de ética quanto na parte de moral. Os seguidores de Cristo são convocados a viver as doutrinas do Evangelho e adotarem a ética e a moral do reino de Deus. Quando nós nos convertemos ou aprendemos a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, existe alguma causa desses aprendizados do Evangelho na vida do homem. São quais? O homem pode compartilhar a natureza moral de Deus, né? Nós começamos a propagar e entender que adultério, fornicação, né? Falar o nome de Deus em vão, tudo isso é pecado, porque aquele que é legislador, ele habita em nós e fará com que nós entendamos aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. O genuíno evangelho também produz mudança no caráter do cristão, né? Como está em Tito, que nós acabamos de fazer a leitura de 2, do 11 ao 14. Aquele que matava, ele não mata mais. Aquele que roubava, ele não rouba mais. Aquele que era adúltero, ele não adultera mais, porque a palavra de Deus, ela faz literalmente o quê? Essa modificação, essa transformação, e através do Espírito Santo nós estamos sendo modificados e santificados a cada dia. Também o Evangelho na vida do homem, ele faz com que a nossa vida seja pautada no Evangelho. E quando nós pautamos a nossa vida no Evangelho, nós recebemos o dom do Espírito Santo. Então, irmãos, se você quer ter uma ética e uma moral correta, esteja fundamentado na palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo de Deus que te regenere,
Porque se você não está regenerado, se você não modificou, a tua vida não teve verdadeiramente uma conversão, que é um giro de 180 graus, aquele que está no norte passou a estar no sul, aquele que matava não mata mais. Você precisa verdadeiramente de aceitar Jesus como o único e suficiente salvador da tua vida, que aí você vai ter um critério melhor de análise, tanto na questão de ética quanto de moral. Fica na paz do Senhor Jesus, que essa palavra ela seja bênção na tua vida. É o que eu peço a Cristo nesse dia, no nome de Jesus.